que o Aras acabou de renovar por mais 4 meses a continuidade da Força-Tarefa de Curitiba, né, para seguir com as investigações da Lava Jato no âmbito de Curitiba. Sem sombra de dúvida, Fernando, essa é uma das fases mais importantes da Operação Lava Jato. Isso eu já coloquei em muito texto acadêmico. A minha atuação em relação às análises do que ocorreu tanto na Lava Jato, quanto no Mensalão, quanto no Petrolão, elas estão consolidadas em textos acadêmicos. Tá? Então, tem textos meus na revista Direito das Sociedades e Mercado de Capitais, tem uns 4 ou 5 textos meus sobre Lava Jato lá. Tá? Então, eu sempre falei, sempre avisei que a Lava Jato ela iria chegar num determinado ponto em que, daquele ponto para diante, ou a Lava Jato ia parar e começar a andar em círculos, ou ela ia, de fato, avançar e se tornar uma operação de relevância internacional e interferir até nos desígnios da política mundial, Fernando. Do que eu estou falando especificamente? A Operação Lava Jato, ela pegou o chamado núcleo empresarial, que foi o cartel das empreiteiras, e o chamado núcleo político. Mas esses dois núcleos não funcionariam sem o apoio de outros 2 núcleos. Tá? Então são 4 núcleos que precisavam ser investigados. O primeiro é o núcleo jurídico, que é o núcleo dos escritórios. Por isso a importância, e concordo com você, a importância dessa operação. E o outro é o chamado núcleo financeiro, que são das instituições financeiras. Quando a gente teve a operação contra o André Esteves, eu tive lá alguma esperança de que as coisas poderiam surgir ali de uma maneira mais enfática. Né? Por que é importante o núcleo financeiro? Porque o âmbito da Operação Lava Jato, restrito às empresas, não vai dar conta de quais foram os esquemas financeiros de remessa de dinheiro para o exterior. Portanto, a abertura de fundos, abertura de assets, abertura de veículos no exterior dependem da atuação de instituições financeiras. A própria Odebrecht não iria conseguir fazer isso com as suas filiais no exterior, porque para poder remeter esse dinheiro, ela precisa fechar o câmbio por intermédio de uma instituição financeira. Há um monopólio no mercado financeiro para que você possa fazer remessas desse dinheiro via sistema financeiro nacional. Se você não faz essa remessa via sistema financeiro nacional, você tem que usar um negócio altissimamente arriscado, que é o chamado doleiro. Pegaram o doleiro, que é o Dário Messer. Né? E aí você tem que fazer a operação dólar cabo, que é arriscadíssima, você tem que fazer valores em espécie, e isso não funciona para o tamanho das operações que eram feitas na Lava Jato, coisa de bilhões, né? Pô, como é que você vai materializar em espécie esse dinheiro e fazer com que esse dinheiro saia do país materializado, né? Você tinha até aquelas maldades que faziam na época da Lava Jato, dizendo que o Lula viajava muito para dar palestra, e ele viajava com 10, 15 malas que sequer passavam pelo scanner dos aeroportos. As malas iam direto para os jatinhos, o jatinho do Valfrido Mares Guia. Tudo isso que eu estou falando são informações públicas. Não estou passando nenhuma novidade. Tá? Então, essa linha de investigação foi interrompida pelo próprio Deltan, pelo próprio Moro, porque isso ia levar ao Foro de São Paulo e ia levar à derrubada de governos na Europa. Quando os governos começaram a cair na América Latina por conta da Lava Jato, e a gente está falando do Peru, o Peru se fudeu largamente por causa da Lava Jato, Angola se fudeu, República Dominicana os caras se fuderam, Nicarágua os caras se fuderam, Cuba ninguém se fode porque é uma ditadura, então foda-se, Cuba foda-se. Mas a gente conseguiu, de certa forma, mapear o dinheiro indo para Cuba. Agora imagina se a gente consegue, e tem um pacotão de dinheiro lá na Suíça, que ninguém explica, né? O que é que aconteceu com esse dinheiro que foi parar na Suíça? Então, o que é que a gente tem aqui efetivamente? Imagina, cara, começar a cair governo na Europa, começar a cair governo na Ásia, por conta de uma investigação mais profunda da Lava Jato. Rapaz, ia dar um problema. Os caras tiveram que parar esse negócio.